E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Casa hoje, um Papo de Casa especial. Hoje a gente tem a honra de receber em nosso programa o jornalista com 50 anos de profissão, William Vac. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir ao seu público. William, vamos começar um pouquinho, saber um pouco da sua história. Antes de virar jornalista, você jogou handball? Na verdade, eu era jornalista e jogava handball ao mesmo tempo. Eu sempre gostei muito de esporte e o handball eu comecei na escola e quando eu me formei em jornalismo eu já estava jogando handball há um certo tempo, que dava um conflito no jornal que eu trabalhava, porque naquela época era um problema dispensar o atleta, né? E eu consegui, uma época na minha carreira, de jogar na seleção paulista, jogar na seleção brasileira, e aí tinha um problema grave. Eu era repórter de esporte, precisava de folga para treinar e para jogar pela seleção, e o empregador não gostava muito da história, embora nas páginas de esporte ele defendesse a liberação dos atletas. Então eu vivi essa dualidade um certo tempo. Aí como é que você entrou para o jornalismo? Por que o jornalismo? Eu sempre gostei de escrever, e o meu sonho era ser escritor, não era ser jornalista. E minha mãe, viúva, casou-se novamente com um jornalista de muita projeção, que teve uma importância muito grande na minha carreira intelectual e na minha carreira jornalística, embora ele fosse contra eu ser jornalista, que é Oliveiros da Silva Ferreira, que durante muitos anos foi o diretor de opinião do jornal Estado de São Paulo, onde eu tenho de novo a honra de poder escrever uma coluna semanalmente. O Oli, como é conhecido pelas pessoas, foi muito decisivo na imposição de rigor e de critério e, sobretudo, de ética no meu trabalho como jornalista. Eu acabei caindo dentro da profissão de jornalista por, digamos, se você quiser colocar assim, escritor frustrado. Aí você também cobriu guerras, né? Foi repórter de guerra. Como é que foi essa experiência, William, de fazer uma cobertura de guerra? Eu sempre gostei da reportagem, porque a reportagem não é outra coisa a não ser contar histórias sobre seres humanos para seres humanos. Quando o jornalista que se dedica à reportagem perde isso de eixo, de orientação, ele tem muita dificuldade em ser reconhecido como um bom contador de histórias. Então, não há muita diferença entre a boa reportagem nos campos de polícia ou de esporte, que são as duas grandes escolas de reportagem, polícia e esportes, e a reportagem de conflitos. Tratam-se de técnicas, mas a principal delas é, sobretudo, a sensibilidade e a dedicação às pessoas e o respeito ao público. Nesse sentido, apesar de tudo que se construiu como, sei lá, aura, né, em torno de quem participou da cobertura de situações de alto risco físico, como é o caso de cobertura de conflito, não é basicamente diferente do que se faz em outros tipos de reportagem. Óbvio que me fascinou sempre estar próximo aos acontecimentos decisivos e importantes, e alguns desses acontecimentos, evidentemente, foram conflitos armados. Agora, você também já foi até sequestrado? Como é que foi isso? Quando você, nessa sua passagem como repórter de guerra? Eu sou daquela escola de jornalismo, segundo a qual, quando o repórter vira notícia, é porque ele cometeu algum erro. Então, esse episódio específico ao qual você se refere é o da Guerra do Golfo de 1991, quando eu era repórter especial do Estado de São Paulo e fui enviado especial à cobertura do conflito, fazendo parceria com Hélio Campos Melo, fotógrafo. E nós ganhamos, inclusive, o Prêmio ESSO pela cobertura desse conflito em 1991. E cometemos um erro, que tivemos mais sorte do que juízo, e acabamos sendo presos por tropas iraquianas que fugiam lá da área lá onde tinham sido atacados pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Essa situação é uma situação que não glorifica ninguém, eu acho. Ela na verdade demonstra que alguma técnica boa de trabalho de campo não foi respeitada. Ou o risco foi muito alto, que se assumiu, que se deve evitar, ou simplesmente alguma coisa deu errado. No caso, foi falta de informação. Nós acabamos sendo presos por tropas iraquianas porque não estávamos bem informados da situação no campo, a situação ali, onde as coisas se sucediam. Evidentemente que numa guerra às vezes as coisas se sucedem de maneira inesperada, e nós fomos vítimas de
dois problemas que acontecem com os jornalistas nessa situação. Uma ambição talvez um pouco exagerada e, em segundo, uma falta de informação que acabou sendo decisiva para que tivéssemos sido feitos prisioneiros. Hoje a gente tem a honra de receber no Papo de Casa o William Vac. William, você com tantos anos de televisão sempre tem alguma gafe, né? Que comete. Tem alguma que, assim, que você se lembre e possa compartilhar com a gente? E na televisão, eu tenho gafes piores, acho que fora da televisão. Talvez a pior gafe que eu tivesse cometido na minha carreira foi, de novo, por falta de cultura, por ignorância. Eu cobri, isso foi para o estado de São Paulo, em 1989, a queda do Muro de Berlim. E foi um acontecimento, evidentemente, de enormes proporções e que mobilizou montes de jornalistas de todos os lugares. E justamente no centro de Berlim, que era muito simbólico, porque ali tinha sido a grande confrontação da época da Guerra Fria, onde os tanques americanos e soviéticos ficaram frente a frente, onde todas aquelas cenas que talvez as pessoas ainda se recordem das pessoas tentando pular o muro ocorreram. Era o centro da cidade, era como se alguém cortasse São Paulo no Vale do Anhangabaú em duas metades, ou cortasse o Rio de Janeiro na Avenida Rio Branco em duas metades. Era o lugar onde passava o muro. E ali eles abriram uma brecha no muro. E numa daquelas tardes em que eu estava ali circulando como um repórter, eu vi um velhinho sentado num banquinho, tocando um cello. Achei bonita a cena, tocante a cena. O velhinho tocava cello muito bem. E aí eu escrevi na reportagem para o jornal, estava passando ali pela Praça Potsdam, essa praça no centro de Berlim. E aí vi um velhinho tocando um cello. E aí um leitor chamou a atenção. O velhinho era Rostropovich, um dos maiores cellistas da história da música moderna. E eu não reconheci que eu estava diante de um gênio da música, que estava ali dando a contribuição dele ao espírito da liberdade. Ele estava com o cello homenageando a liberdade que se abria para o país dele e para os países vizinhos dele. Nessa talvez eu considero a pior gafe da minha história jornalística. Falando um pouco da sua história, não tem como fugir, William, do episódio que aconteceu do vídeo. O que mudou, passados 6, 7 meses, o que mudou na sua vida de lá para cá? Eu acho que o vídeo é uma história, sobretudo, de covardia, daqueles que se renderam à gritaria organizada e que não souberam entender que o politicamente correto não é outra coisa do que senão uma narrativa política da realidade. Evidentemente que eu lamento que coisas que eu diga como piada, algumas pessoas levem a sério. E a essas eu me desculpei, e os que se ofenderam, eu novamente ofereço minhas desculpas. Eu prefiro, de fato, estar do lado de quem fala uma piada e ela é equivocadamente entendida como uma coisa séria, do que muitos que dizem coisas sérias que a gente só pode interpretar como uma piada. Evidentemente que eu não considero ter cometido nada além do que foi na minha esfera privada uma piada idiota. Eu sou extraordinariamente brincalhão, faço todas as piadas, digamos, politicamente incorretas que se possa imaginar, sem que eu tenha qualquer associação com o conteúdo delas. O meu desafio, na verdade, é perguntar a quem, na sua vida particular, e é disso que se tratava, não pronunciou um palavrão numa hora errada, sem querer xingou a própria mãe, ou disse coisas nas quais não acredita, mas porque desabafou. Isso acabou sendo extraordinariamente positivo, esse episódio, estou falando das consequências dele, porque me libertou de um peso. Eu me sinto livre de um arrasto. Eu hoje sou dono da minha decisão, do meu controle e da minha autonomia. Eu recuperei a capacidade de fazer as coisas por conta própria. Hoje eu tenho a possibilidade, e agradeço muito ao público que me acompanha, de me dirigir às pessoas exclusivamente pela minha consciência e dizer as coisas exclusivamente a partir daquilo que eu acredito, sem cumprir a pauta ou sem respeitar a pauta de ninguém. Então esse é assunto 100% superado por você? Totalmente superado do meu ponto de vista. Falando um pouco agora sobre o seu novo projeto, o Painel WW, como você lida agora virando um youtuber, né? Como é que foi para você entrar para essas mídias digitais? É uma experiência extraordinariamente positiva. Em primeiro lugar, pela proximidade com o público. Em segundo lugar, porque impôs a mim, que sou profissional de comunicação, ser capaz de desenvolver um outro tipo de linguagem. Em terceiro lugar, é uma oportunidade profissional extraordinária, porque o que já se vinha registrando, e esse processo está tomando uma velocidade maior, é a perda de credibilidade
e de influência daqueles que até aqui se confortaram ou se deixaram sentir confortáveis na posição dos guardiães daquilo que a gente poderia chamar de verdade objetiva dos fatos. Em outras palavras, as pessoas acreditam menos hoje do que antes naquilo que elas recebem como conteúdos audiovisuais na chamada mídia tradicional. Eu tenho um pé na mídia tradicional porque sou colunista do jornal Estado de São Paulo. E tenho um outro pé nessas tecnologias novas que estão rapidamente corroendo aquilo que foi a base histórica da chamada imprensa estabelecida. Eu estou participando, no fundo, de uma revolução. Às vezes a gente lida com internet e é da internet que vem as fake news, né? Claro que, fazendo uma breve pesquisa por você, até você já comentou em várias outras entrevistas, que há várias fake news sobre você. Como é que você avalia hoje a informação que é dada na internet? Muitas vezes até mentirosas. Eu acho que fake news é um nome novo para uma coisa velha. Espalhar boatos, difamar as pessoas, xingá-las e procurar, sobretudo na batalha política, desqualificar o adversário é tão velho quanto a batalha política em si. Eu acho que esse fenômeno que hoje se chama de fake news não é outra coisa, senão a falta que as pessoas sentem de um porto seguro. Antigamente isso estava dado pelas referências que se fazia aos órgãos estabelecidos e às empresas estabelecidas no mercado de comunicação. Então, gostava-se ou não dessas empresas, elas serviam como referência. As pessoas diziam, deu em tal lugar, foi publicado em tal lugar. Isto é que foi destruído hoje, por um fenômeno ao mesmo tempo social e tecnológico. Então, o que se chama de fake news hoje, na verdade, na minha avaliação, é a perda de credibilidade das instituições tradicionais. Porque antes era muito fácil resistir àquilo que uma pessoa desconfiava que pudesse ser um conteúdo de difamação, ou que desconfiava que pudesse ser uma falsidade óbvia. Ela só se referia a uma determinada instância. Essas instâncias perderam a importância que tinham antes. Daí, por contraste, a ascensão e a preocupação que as pessoas passaram a ter com o que sempre existiu, que é a difamação, a mentira e a calúnia. William, hoje você está na internet, um grande sucesso com o painel WW. Muito obrigado pelo grande sucesso, tomara que seja. William, mas você no futuro próximo pensa em voltar para a TV ou isso ainda é para você, não pensa nada neste momento? Eu vivo do meu trabalho e evidentemente eu tenho que buscar as oportunidades que me são oferecidas ou criar as minhas. Eu decidi que isso tudo que aconteceu na minha vida profissional indicava que eu deveria buscar as minhas. Depois de 48 anos trabalhando como empregado ou como funcionário, pela primeira vez na vida, eu sou meu próprio patrão, eu sou o meu próprio empresário, eu sou um autônomo nesse sentido. E peguei o gosto disso. Então, não é que eu não queira voltar para a televisão, é que o meu foco é de tal maneira dedicado ao que eu estou fazendo agora, que eu não estou considerando isso nesse momento, porque eu acho que esse caminho que eu comecei a trilhar tem me dado satisfação, tem me dado uma projeção inesperada do ponto de vista do alcance, da repercussão, da audiência, e tem me imposto um desafio profissional. Eu sou muito movido a desafios, que é ao qual eu me referi anteriormente. Como profissional de comunicação, ser obrigado a encontrar uma nova linguagem, ser encontrado uma nova maneira de se dirigir às pessoas, uma nova maneira de escolher os conteúdos. Um novo público. O público é mais ou menos o mesmo. Por incrível que pareça, o público que me acompanhava nessa minha última fase da televisão era um público interessado sobretudo em análise, não tanto na informação rápida, porque isso as pessoas hoje obtêm com a maior facilidade em vários lugares, mas eram pessoas muito mais preocupadas em encontrar conteúdos que as levassem a tecer algum sentido a partir daquela massa, daquele bombardeio de informações às quais elas estão cotidianamente submetidas. Esse é o mesmo público, no fundo. Hoje a gente recebe no Papo de Casa o William Vac. William, você com seu tantos 50 anos de jornalismo já noticiou várias coisas de política, né, boas e ruins, mas hoje o Brasil, a gente vive numa situação de crise econômica e financeira, uma situação turbulenta ainda no país.
Como é que você vê toda essa situação que o povo brasileiro está passando? Com muita preocupação, porque nós estamos numa situação, numa encruzilhada muito perigosa. Nós todos no Brasil passamos a nutrir um nojo, não é nem desprezo, um nojo pela política e pelos políticos. Não sem motivos, né? Não sem motivos. Quando a gente olha todo o envolvimento em corrupção de personagens políticos que tiveram tanta relevância nos últimos anos, personagens das mais variadas agremiações. Porém, se nós brasileiros prosseguirmos na nossa trilha, que é resolver as coisas pelo voto, pela negociação e pelo compromisso, ou seja, pelas leis que nós mesmos brasileiros escrevemos na nossa Constituição que está valendo, a de 1988, se a gente quiser que as respostas venham dentro do que nós mesmos consideramos que é essencial para o funcionamento de uma sociedade, ou seja, respeito às leis e respeito ao Estado democrático e de direito, essas respostas só podem vir de um lugar, que é do sistema político, que é da política, que é pelo qual a gente nutre tanto nojo. Então nós temos que resolver esse problema. A gente odeia, detesta, despreza exatamente aquela instância, a da política, que é da qual a gente depende para encontrar as respostas que a gente precisa. Mas você acha que depois de tanto desgaste político que houve pela população brasileira, você acha que a população está preparada para ir às urnas esse ano? Eu acho que, vou citar uma frase que eu ouvi recentemente, de um político veterano que vem de um espectro ao qual eu não pertenço. Como eu sou da velha geração de jornalistas que dá crédito às fontes, a frase é de Aldo Rebelo, que foi uma figura de proa no Partido Comunista do Brasil, com o qual eu nunca tive nada a ver, nem com o Partido Comunista do Brasil, nem com as ideias comunistas que eu abomino. Mas a frase do Aldo Rebelo, que é um político veterano, vem de um outro veterano quando eu era jovem, chamado Teotônio Vilela, que foi um homem do sertão do Nordeste que teve um papel muito importante na passagem do regime autoritário para o regime democrático lá atrás, nos anos 70 e 80. E a frase do Teotônio Vilela, reproduzida pelo Aldo Rebelo, é a seguinte: o barro é esse, o país é esse, o Congresso que a gente tem é esse, é com esse país, é desse barro que a gente vai fazer o país, não existe outro. Não dá para esperar uma outra população, uma outra classe política, porque é como se esperar um outro país. É este país que a gente tem que mudar, é com isso que está aí que a gente tem que mexer. E essa frase tão simples, eu acho que ela diz tanto a respeito da situação. O barro é esse, é com isso que a gente tem que lidar. E é assim que a gente termina o nosso Papo de Casa hoje. William, satisfação entrevistá-lo. Olha, boa sorte nessa nova caminhada. Fique à vontade para falar com os nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. E eu encerro assim, eu sempre tive essa vontade, ou boa noite. Boa noite, William. Ou bom dia, né? Porque internet todo mundo assiste em qualquer horário. Prazer e satisfação novamente. Gente, esse foi o Papo de Casa, até a próxima. Tchau!